Fala galera, bem-vindos a mais uma temporada de transmissões ao vivo da Rubiel. Começando aí mais um ano trazendo conteúdo técnico e informação para você reparador, para simplificar, agilizar o seu dia a dia aí no laboratório diesel. E nessa nova temporada vamos começar falando de reparação do injetor Scania XPI. Nessa live a gente vai mostrar como fazer a reparação ali, não vai ser só palestra não. Vamos mostrar como fazer o processo aqui ao vivo para você, cada uma das etapas. E para mostrar para você essa reparação, eu estou com um baita de um profissional aqui, Arthur, instrutor internacional da marca Rubiel. Arthur, seja bem-vindo. O que a gente pode falar para o pessoal aí que está assistindo a gente, o que pode esperar dessa live ao vivo aqui sobre reparação do injetor Scania XPI, meu amigo? Obrigado, Lucas. Seja bem-vindo, pessoal, à live. Durante a live a gente vai falar sobre a reparação do injetor XPI. Como o Lucas falou, a gente não vai só falar de detalhes técnicos, a gente vai realmente desmontar o injetor, fazer a retífica nesse injetor e montar ele, tá? Do jeito que a gente faz aqui na Rubiel, com o conceito de reparação que a gente desenvolveu aqui na Rubiel, usando o kit de ferramentas nosso, que cobre todas essas etapas, né, em um só kit de ferramentas, e falando várias dicas valiosas durante a montagem, durante a desmontagem, para você que ainda não tem uma familiarização com esse injetor, ou até para você que já repara, mas consegue absorver aí alguma dica, né, dessa live da reparação desse injetor Euro 6. Eu tenho uma dúvida para você aí. Já pegou papel e caneta para anotar todas as dicas que a gente vai passar aqui? Vai ter medida, vai ter um detalhezinho ali, um ajuste ou outro que você não pode perder. Então anota aí, já sai buscando aí o papel e caneta, porque você vai usar durante essa transmissão. E outra situação, quem está no chat aí com a gente ao vivo, coloca de onde você está falando aí, se é do Brasil, se é de outro país, da América Latina, Europa, de onde seja. Coloca aqui, manda um abraço de onde você está falando aí, que a Rubiel quer atender aí o Brasil todo, o mundo todo, estão com vários projetos aí de expansão, e a gente quer saber de onde você está falando. E, ao longo da live, se estiver gostando, dá sugestão aí pra gente de mais temas que a gente pode falar, de temas que você quer ouvir, de temas que você quer saber, de informações que você quer que a Rubiel leve até você. Bom, já fizemos aí todas as apresentações, vamos começar a falar agora especificamente do injetor Scania XPI. Arthur, falando Scania, onde a gente acha esse injetor, onde ele está aplicado? É uma perguntinha simples, mas é para colocar todo mundo aí na mesma página. Esse injetor, ele veio na família dos injetores XPI, começou lá na Europa, tá? Desde ali de meados de 2015, já tem caminhões Scania rodando na Europa com esse tipo de sistema de injeção. Lembrando que o XPI é Extra Pressure Injector, então injeção de pressão extrema, porque ele alcança seus 2.400 bar de pressão. Não foi diferente, chegou aqui no Brasil também. Ali por meados de 2020, a gente já tem caminhões Scania rodando com esse sistema de injeção. Então, hoje aí mais ou menos 5 anos já de caminhões com esse tipo de sistema de injeção. Então, hoje, qualquer tipo de caminhão XPI sai com esse sistema de injeção, qualquer caminhão Scania, seja os 5 cilindros, seja os 6 cilindros, vai utilizar esse sistema de injeção. Então, aí já é um prazo longo, já temos bastante injetor desse no mercado. Se você não se deparou com esse injetor no seu laboratório, você vai se deparar em breve. Com certeza. Arthur, uma dúvida. Para quem que é aquele cara, aquele reparador que mexe com unidade? Agora ele vai ter que lidar com o injetor comorreio. O que aconteceu aí? O caminhão, quando eu entrei na Rubiel, o caminhão era sinônimo de unidades. Mas agora eles estão migrando para o comorreio. O XPI é um injetor comorreio. O que a gente pode falar aí para o reparador que também pode ter essa dúvida? Para que a gente comece a melhorar cada vez mais a eficiência da injeção, a gente não consegue mais atingir normas restritas utilizando unidade. Por quê? A unidade ela depende do giro do motor para ela fazer a injeção. Então eu só vou ter uma injeção por volta de giro de motor. Claro, eu posso ter ali uma pré-injeção, uma pós-injeção, mas uma janela de tempo muito curta. O comorreio, como ele está com uma pressão constante ali no reio, ele injeta a hora que ele quiser. Então o controle é muito mais rápido, muito mais eficiente e eu consigo atingir normas muito mais estritas de emissão de poluentes. Legal. O Arthur falou de emissão, de norma e Euro 6. Pessoal,
quem já acompanha a Robiel no nosso canal há um tempo, quem já trabalha conosco há um tempo, vê que a Robiel já está falando disso há alguns anos aí. Se você quer saber mais sobre normas de emissão, o que é o injetor Euro 6, o que é a norma Euro 6, nós lançamos há algum tempinho atrás aí uma live também falando sobre Euro 6, sobre normas Euro 6, explicando detalhadamente o que é essa norma. Se você tem vontade ou quer saber mais o conteúdo a fundo, acessa aqui embaixo, aqui, ó, só escanear aqui o QR Code, você vai acessar essa live. Claro, depois dessa aqui, é claro, mas você vai ter a informação do que é a norma Euro 6, do que são os injetores Euro 6, o que essas emissões que o Arthur comentou aqui, tá? Então, não deixa de acessar esse conteúdo também. Enfim, apresentações feitas. Arthur, vamos começar a fazer a reparação, vamos começar aqui a falar sobre o injetor Euro 6, Scania XPI, e que para reparar a gente vai usar um ferramental Robiel, certo? Com certeza. Uma aletinha Robiel, 323-5033, lá a gente encontra 100% do ferramental necessário para fazer desmontagem, reparação, retífica e montagem, assim como vocês vão ver durante toda a live, a gente vai usar todo o ferramental disponível da Robiel para reparar esse injetor aqui. Perfeito. Vou pedir aqui para vocês 30 segundinhos, pode contar aí no dedo, são 30 segundos que a gente vai se posicionar aqui, vai colocar o injetor no local correto, vai buscar o kit de ferramenta e vamos começar a falar como reparar e mostrar como reparar o injetor Scania XPI. Não sai daí não, 30 segundos, estamos de volta. Partiu, Arthur? Vamos lá, vamos lá. E estamos de volta. Falei para você que era rápido, só para a gente se arrumar aqui, já buscamos os kits de ferramenta, outras ferramentas que serão necessárias e vamos começar aí a falar de reparação e mostrar a reparação do Scania XPI. Estou aqui com suporte e morsa da Robiel, certo, Arthur? Uma reparação mais eficiente, mais organizada, correto? Suporte multifuncional, a gente consegue fazer toda a movimentação do injetor, que nos facilita no momento de montagem e desmontagem. Então, o primeiro passo vai ser a gente fazer a desmontagem desse injetor por completo. A gente fala um pouquinho das peças dele e depois a gente fala sobre a reparação e a montagem dele. Então, vou pegar aqui o kit de ferramentas que a gente vai utilizar para fazer a desmontagem desse injetor. Estou aqui na ajuda também. Colocar aqui do lado. Pessoal, ó, esse é o kit, só mostrar aqui na tela, kit 323-5038 da Robiel, tá? Disponível aqui para nossas vendas, disponível para o time comercial. É o kit voltado aí para reparação dos injetores XPI. Sim. Lembrando que esse kit também atende ISL e Foton, por mais que não sejam injetores tão famosos, tão comuns aqui no Brasil, se caso aparecer, a pessoa já está apta a fazer. Principalmente mercado externo, né, Arthur? Com certeza. Então, atenção aí no que o Arthur comentou, é um ferramental que é voltado para reparação do Scania XPI, mas ISL, se você também tiver essa demanda lá, o kit é desenvolvido para essa reparação, correto? Correto. Então vamos lá. Primeira ferramenta que a gente vai pegar do kit, pode parecer uma ferramenta comum, é uma Allen 4mm, tá? Todo mundo fala, Allen a gente sempre tem na oficina e tal, mas é bacana, o kit já te entrega, já com encaixe aqui de 1/4 para você usar ou num torquímetro ou numa chavinha dessa catraca, tá? Facilita aí para você não ter que ficar procurando uma Allen 4 na sua oficina. Arthur, o que é importante compartilhar aqui é que assim, né, o nosso kit de ferramenta tem fases, né? Tem a fase da desmontagem, então a gente está começando agora a utilizar as ferramentas para fazer a desmontagem desse injetor. Correto, certo? Correto. Para a gente fazer a desmontagem, muita gente pergunta, qual que é a ordem de desmontagem? Para esse injetor não tem ordem, a gente pode começar por cima, por baixo, não vai quebrar, não vai afetar nada. Então aí vai do gosto de cada um, né? Eu geralmente começo desmontando aqui pela parte superior, mas isso é de cada um. Desmontando aqui em cima, a gente vai ver que sai o primeiro
a primeira pecinha, que é um bujão, que a gente vai falar dela, é uma peça de ajuste. E depois aqui dentro tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque vai ter uma molinha. Deixa eu só pegar a nossa ferramentinha aqui, para a gente poder remover essa mola que está. Então a gente tem uma mola, tá? Só tomar cuidado que tirou o bujão, esqueceu. Na hora que você vira de ponta cabeça, pode ser que essa mola caia no chão, tá? Então, cuidado aí para não perder a molinha. E junto com a molinha tem um pino, que a gente chama de pino de apoio da mola, ou pino de pressão. Aí tá. Pequenininho, esse cara aqui. Então também no momento da instalação a gente vai falar um pouquinho sobre esse pino, se ele tem posição ou não durante a montagem. Então aqui na parte de cima é isso aqui que sai por essa parte da bobina. Pessoal, importante, o Arthur comentou aqui uma questão, enquanto ele vai ajustando, né? Essa sequência ou os processos e tudo mais, claro que na live aqui a gente vai tentar mostrar o que mais a gente tiver de conteúdo aqui, e a sequência e todas as informações que vocês precisarem. Porém, vale lembrar que nós temos os nossos treinamentos aqui na Robiel. Então, por exemplo, você vai clicar aqui no bannerzinho aqui debaixo da nossa transmissão, você vai ver que e vai ser encaminhado para o nosso site para saber outros treinamentos e até do Scania XPI mesmo. E nesses treinamentos são passadas essas informações. Você tem acesso à apostila, tem acesso ali a toda a informação necessária e a sequência. O Arthur até comentou, tem suas preferências, mas tem algumas lógicas que ele vai explicar ao longo aqui que você vai e pode ver durante os nossos treinamentos. Então, para ter acesso aqui, ó, vocês podem clicar aqui no botão que vocês vão ser encaminhados para o nosso site. Basicamente para poder ter mais informações sobre os treinamentos. Vamos lá, Arthur, seguindo aqui. Dando sequência, agora a gente precisa tirar a porca aqui da bobina. Então nós temos uma chave com 2 dentes, tá? Que ela vai se encaixar perfeitamente aqui. É legal, bacana dessa chave da Robial, como ela tem um rebaixo, ela para exatamente na posição. Tem algumas chaves que elas acabam passando reto, fica um pouquinho difícil da gente trabalhar. Essa chave da Robial, ela tem feita sob medida, encaixe, né, Arthur? Exatamente. Então aqui a gente vai realizar, né, a soltura. Sei que vai ter muita gente assistindo na live, verificando, falando, o torquímetro não serve para desmontar, é só para montar. Pessoal, como é uma live, para a gente ter aqui muitas ferramentas fica complicado, então eu vou ter que usar o torquímetro para desmontar e para montar. Estou ciente de que isso pode descalibrar o torquímetro, mas aqui na Robiel a gente faz a calibração e aferição dos equipamentos periodicamente, então não vamos ter problema com isso. Tirei a porca aqui e agora eu já consigo sacar a bobina. Aqui já está uma dica muito bacana que a gente pode falar para o pessoal, que normalmente nos injetores Denso ou Bosch, o pessoal está acostumado a já tirar a bobina aqui, porque as peças tendem a ficar lá dentro. No XPI, a gente vai ter um suporte da esfera, uma esfera muito pequena, e ele é bem pesado para tirar. Então, na hora que eu fizer esse movimento, sai voando tudo, perco as peças, não encontro depois para comprar. Então, aqui a gente vai tirar o injetor e vai desmontá-lo de ponta cabeça com cuidado. Ó. Já tirei aqui a bobina e vou puxar com calma, para que as peças não saiam voando. Tá? Para quem viu ali, ó, a hora que o anel aparece, sinal que já desmontou, que já tá aí pronto. Você tira devagar com cuidado. Aqui uma dica bacana também, eu posso usar a própria porca, tá? Que eu tirei da bobina ali, para apoiar a bobina aqui em cima. Tá? Dessa forma eu consigo ir trabalhando com as peças sem ter que ficar segurando e sem risco nenhum de cair alguma peça. Então aqui, com a ajuda da pinça, vamos removendo os componentes. Temos a mola, essa mola aqui, ela é para retorno, né, do acionamento do induzido, tá? Então, tiramos essa molinha aqui. E agora, com muito cuidado, a gente vai tirar o suporte da esfera com a esfera, tá? Impossível vocês verem na câmera, é difícil de olhar até aqui de perto a olho nu, tá? Porque é muito pequeno. Lembrando que essa esferinha aqui, ela tem o tamanho de 1,18 milímetros, uma esfera menor ainda do que a do Comorreio, para que ela possa suportar uma pressão ainda maior. Esse injetor ele alcança ali 2.400 bar de pressão. Então, vamos deixar separado aqui a esfera.
e o suporte da esfera. Atenção, pessoal, que são peças milimétricas, então tem que ter todo o cuidado necessário ali. O Arthur provavelmente vai falar da reposição, do que a Robiel oferece ali, né? Caso o reparador perca ou também não consiga reaproveitar, mas muita atenção aí que são itens milimétricos, correto, Arthur? Sim, é muito pequeno, então muito cuidado aí na hora de desmontar para não perder esses itens. Aqui nós temos o induzido, vocês vão ver que é um induzido muito mais reforçado do que a linha de Bosch CRI. Então, assim, você vê que é para aguentar maior pressão, né, maior esforço. É um injetor para caminhões aí com uma potência extremamente alta, por isso muito bem construído aí. Então temos aqui o induzido, vou deixar ele aqui, e o pino do induzido. Legal? Que não tem segredo nenhum, é só desmontagem, limpeza, tá? E nos resta a bobina, tá? Já não tem mais nenhuma peça dentro da bobina, apenas aqui em volta o anel, que a gente vai substituir pelo anel, pelo joguinho de reparo novo da Robiel. Então vou deixar a bobina aqui do lado e vamos deixar o anel aqui que a gente vai substituir depois. Ok? Então, parte superior 100% desmontada, tá? Não tem mais nenhuma peça aqui dentro. Podemos continuar com o restante da desmontagem. Curioso que é um injetor robusto, né? Mas ao mesmo tempo as peças dele também, né? Ele não é um injetor, pelo menos essa primeira parte, que possui inúmeras peças, né? Como você bem comentou ali, né? O que a gente pode falar disso? Essa robustez dele está ligada ao veículo que ele é aplicado? Porque assim, Arthur, quem é acostumado, quem está há muito tempo no mercado, associa caminhão com unidade. Sim. E agora veio um injetor. Só que ele é um injetor robusto, mas ao mesmo tempo não chega a ter o tamanho de uma unidade. Sim. Como que seria isso para você que dá os treinamentos? Como que o pessoal tem entendido um pouco essa... Agora não é mais unidade, agora é injetor como reio. Tem que ser uma mescla entre a precisão do como reio, por isso que a gente vê ainda microesfera, suporte de esfera, tal, induzido, são peças menores, mas ao mesmo tempo é um caminhão, não é uma picape, não é um veículo comercial, então ele tem que ser extra pesado. Então por isso todas as peças que vão em volta, a gente vê até pela bobina, o peso, a quantidade de material envolvido aqui é muito grande. Por quê? Ele tem que durar, tem que resistir a alta temperatura, a uma carga de trabalho excessiva, porém ainda tem que ter peças muito pequenas por conta da precisão, né? Então não dá para a gente colocar uma esfera muito grande, porque ela se movimentaria de forma muito lenta. Então é uma mescla bem interessante entre peças muito pequenas e um corpo, né? Uma quantidade de material extremamente grande para que resista aí muito tempo. Maravilha, maravilha. Então, basicamente vocês podem ver aí que é uma tecnologia que, para quem trabalha com unidades, quem trabalha aí com veículos, caminhões pesados mais antigos, já começa a sentir umas diferenças ali, um processo diferenciado. Depois você vai falar um pouquinho sobre a pressão, né? Para testar esse injetor, porque também é diferente. Exatamente. É diferente do que quem mexe com o como-reio está acostumado ali, né? Exatamente. Então vamos lá, para a gente soltar agora a próxima peça, que a gente chama de porca da válvula, que impressiona a válvula em posição, tem uma chave bem interessante, ela é multidentada. Vocês vão ver que ela tem, se eu não me engano, 32 ou 36 dentes, né? Para que a gente possa fazer o encaixe aqui na porca. E é legal dessa chave que ela tem um aro aqui na parte superior, justamente para que essa chave não passe reto. Tem muita chave que ela passa reto, você tem que ficar meio que balanceando ela ali. Essa aqui não, ela tem esse aro aqui em cima que trava ela na posição, facilita aí para essa chave não ficar escapando. Aqui a gente já começa numa parte do injetor que usa um torque muito mais alto. Então aqui a gente está falando aí de aproximadamente 10 kg de aperto. Então aqui já tem que fazer um pouquinho mais de força para que a gente consiga soltar. E a nossa chave, né, tem que resistir a isso, porque afinal de contas são vários dentes bem pequenos aqui em volta, tá? Então a gente constrói essa chave com material extremamente robusto para que ele não estrague com facilidade. Para eu que não sou reparador, além desse ponto que você mostrou aí da chave aguentar, deu para ver aqui de perto que o suporte e a morsa tem que aguentar também. Exatamente. Então, como vocês podem ver, quem está assistindo a gente, é o suporte Robiel, é a morsa da Robiel. Então, assim, essa pressão que o Arthur fez aqui, que ele falou da chave, deu para acompanhar aqui que o injetor e a morsa seguraram juntos também essa desmontagem aqui.
Vamos lá, então seguindo com a desmontagem, nós vamos ter aqui a porca, que a gente acabou de remover, ela que aperta o injetor na posição, e novamente ela tem outro anel, tá? Que também a Robial fornece no seu kit de reparação, tá? E a porca aqui não tem segredo nenhum, a única coisa é que dentro da porca vão ter calços de ajuste, então a gente remove aqui, tá? E a gente vai ter dois calços, a gente vai falar melhor um pouquinho sobre esses dois calços, mas já adiantando, um deles vai ser o calço de ajuste, todo mundo conhece como AH, calço que ajusta o curso da esfera, e o outro calço é simplesmente um batente. Muita gente acha que esse calço aqui, ele regula alguma coisa, então já uma dica para vocês aí, esse calço aqui é somente um batente, não tem regulagem alguma, a regulagem é feita através desse outro calço aqui, tá? Então vamos deixar eles de lado, porque agora não é hora de regulagem, é hora de desmontar. E logo abaixo temos a nossa válvula, tá? Então, esse é o coração do injetor, tá? Quando a gente fala de conjunto de válvula Bosch ou placa de orifício denso, a gente está falando desse cara aqui, tá? Essa é a válvula que faz a vedação do injetor. Então, quando o pessoal tem problema de débito longo, partida longa, baixo débito, fumaça, perca de potência, na 99% dos casos, a gente está falando de um problema entre a vedação daquela microesfera que a gente viu com essa válvula aqui. Ô Arthur, e na hora da reparação, se essa válvula aí tiver com problema, a Robial tem válvula para repor, é uma válvula que até um pouco tempo atrás, ou ainda é difícil de encontrar no mercado, mas sim, não está vedando, não está fazendo o funcionamento correto da válvula. Como que eu faço? A Robial traz essa solução para o mercado aí? Sim, no começo a gente não tinha solução, né? Então o pessoal ficava tentando polir, retificar, só que aqui a gente está falando de 2.400 bar de pressão, então por mais que a gente tentava fazer uma retífica, durava ali 1, 2 meses e depois tinha problema, e são caminhões caros, caminhões que rodam muito, então ficar nessa garantia não é saudável. Por isso a Robial desenvolveu, tá, a válvula, e um grande diferencial, a Robial aproveitou para desenvolver a válvula e desenvolveu o suporte da esfera e a esfera. A esfera tem que trocar, é obrigatório, e o suporte da esfera não é obrigatório a troca, porém muita gente acaba perdendo. E como é um injetor que não tem muito casco no mercado, quando é um injetor Bosch, por exemplo, perdeu o suporte da esfera, a pessoa tem outro casco, porque já está há muito tempo no mercado. Aqui, perdeu o suporte da esfera, perdeu o injetor. Então a Robial vende a válvula com o suporte e a esfera. Isso é um grande diferencial do mercado que a gente conseguiu lançar aí e desenvolver. Já agilizando e já facilitando o processo ali de quem é o reparador, certo? Exatamente. Pessoal, vamos deixar o link também, se você quiser saber mais da válvula, a gente vai deixar aqui na nossa transmissão o link para você acessar o nosso site ali, saber mais informações dessa válvula, ter mais dados ali para que você possa, se acaso tiver dificuldade, substituir ela por uma nova, que é o recomendável, certo? É o recomendado, esse injetor ele tem um valor agregado bacana para quem faz a reparação, então cabe tranquilamente no orçamento a instalação de uma válvula nova. Muita gente testa a válvula antiga para ver se ela está boa ou não. Pelo custo da válvula, você acaba tendo um risco. A válvula antiga está boa, vou manter. Tá, mas até que ponto? Ela já trabalhou um longo período. De repente ela está boa aqui, aí você põe no caminhão, em pouco tempo ela falha. Então a gente recomenda, como tem espaço para fazer isso dentro do orçamento desse injetor, a gente recomenda, desmontou, troca 6 válvulas por válvulas novas, as esferas que já vêm no kit e você garante a reparação. E outra, não vamos perder dinheiro com garantia, né? Exatamente. Vou facilitar, vou agilizar, mas esse injetor volta ali, o que a gente ganhou na primeira, perdeu depois, na segunda ali na garantia, certo? Seguindo aqui, né? Vamos lá. Seguindo, tiramos a válvula, que a gente vai substituir por uma nova. Abaixo da válvula, a gente tem este copinho aqui, tá legal? Esse copinho aqui, pequenininho, ele é a entrada de combustível desse injetor. Então, ele tem um microfuro na lateral e um microfuro na parte de cima. Novamente, aqui a gente não vai conseguir mostrar para vocês esse microfuro, porque ele é realmente muito pequeno, mas se você pegar essa peça na mão, você vai ver que tem 2 furinhos pequenininhos nessa peça aqui. Qual que é o objetivo desses 2 furos? Tem que estar livre, tá? Olha no microscópio, joga um spray, passa uma agulhinha,
Esses 2 furos têm que estar desobstruídos. Se tiverem tapados, você vai ter que fazer uma limpeza tal e conseguir destapar esses 2 furos, porque aqui é onde vai entrar o óleo em alta pressão para que chegue na válvula lá, tá? Então, uma peça simples. A única coisa aqui, a única dica é verifiquem esses 2 furos, tá? Para que eles estejam completamente desobstruídos. Excelente. Colocamos aqui e seguimos. Logo abaixo, a gente vai ter uma peça que é um guia, tá? Bem simples. Esse cara aqui, a gente chama ele de guia da mola, tá legal? É muito tranquilo aqui, não tem nada que a gente precise verificar, mexer nessa peça. A única coisa, tem posição, tá? Na hora de colocar. Um lado vocês vão ver que tem uma ranhura para que a mola encaixe. E o outro lado aqui, ele é côncavo, tá? Ele é côncavo no formato de uma bala aí, de uma pistola. Ele é côncavo aqui em cima, porque ele encaixa nessa outra peça que eu removi agora por último. Ele encaixa aqui, vocês vão ver que as duas têm um encaixe perfeito, tá? Lembrando que no nosso catálogo digital a gente tem a vista explodida desse injetor, também te facilita saber ali o passo a passo da desmontagem e montagem. Seguindo aqui, nós temos um calço, tá, pessoal? Esse calço aqui fica logo embaixo da nossa válvula, tá? E ele, quem vai fazer o ajuste do curso de abertura da agulha desse injetor, tá? É o que a gente chama de DNH, tá? O curso de abertura da agulha determina o volume em alta pressão. Quando a gente chegar na montagem desse calço, eu explico um pouquinho melhor sobre esse ajuste, mas já adiantando, este calço aqui que a gente removeu é um calço de ajuste. A Robial também tem ele em diversas medidas. Seguindo um pouquinho mais, a gente vai retirar aqui a mola, tá? É a mola do bico, da agulha do bico, tá? Vocês vão perceber que nesse injetor a gente não tem mais a regulagem da marcha lenta, não tem a regulagem do calço que a gente chama de DFK, tá? O calço que vai lá no bico. Agora a gente tem essa molinha aqui e ela não leva calço nenhum. Ah, como é que eu vou regular a marcha lenta? Vamos chegar lá, tá? Em outro ponto aqui que a gente vai tocar para realizar a regulagem, né? Só lembrando, não temos mais calço de regulagem de marcha lenta, somente a mola. Finalizando aqui a desmontagem, nós vamos ter a agulha desse injetor. Então, a gente consegue ver aí que é uma agulha bem maior que o convencional, tá? Por quê? Porque, na verdade, elas são 2 peças em uma. Nos injetores Bosch Cricrim, a gente tem a agulha e o bastão. Aqui a agulha e o bastão é uma peça só. Por que que eles unificaram essas peças? Porque quanto menos peças móveis eu tenho no injetor, menores são os pontos de fuga. Como eu tenho alta pressão, quanto menos ponto de fuga eu tiver, eu tenho menos retorno, menos calor, menos desperdício de energia. É um injetor muito mais eficiente. Tá legal? Tá, a agulha aqui, o pessoal vai perguntar bastante aí. Ah, Arthur, mas e essas agulhas? Eu vejo que tem vários modelos diferentes. Umas têm um corte, umas não tem, umas têm furo, umas não tem. Sim, pessoal, a gente tem esses motores aqui em várias configurações. A gente tem ele em 5 cilindros, 6 cilindros, mais de uma potência. Isso faz com que tenha algumas diferenças, tanto no código do bico, quanto na agulha. Qual que é a minha dica? Hoje não tem uma tabela oficial dizendo, olha, essa agulha é desse injetor, essa agulha é desse injetor. A minha dica é, primeiro, não fique alterando agulhas, tá? Segundo, pegou um jogo de injetores, cada agulha está com um formato diferente, trate de ter lá, hoje a gente tem, por exemplo, Firad, tem algumas marcas do mercado que já tem a agulha e o bico para vender. Você pega o código do injetor, liga para eles, compra uma ponteira completa e verifique qual agulha vai vir. Aquela agulha é a correta. E aí você já vai ter um padrão para seguir para os 6 injetores que você vai estar montando, ou 5 injetores, se for uns 5 cilindros. Então toma um pouquinho de cuidado com as agulhas. Já aos poucos aí o pessoal tem feito umas mesclas aí no mercado e de vez em quando a gente pega um caminhão falhando, tira e cada agulha está com um modelo diferente. Mantenha sempre o mesmo modelo de agulha, senão você vai ter problemas aí. E aí, Arthur, na parte de desmontagem, tem mais etapas? Qual o próximo passo aí? Onde que agora que tiramos quase todos os elementos aí da parte interna do injetor,
o reparador tem que... Qual o próximo passo? Onde ele tem que olhar agora? O que ele tem que observar nessa sequência aí? Aqui, toda a parte superior do injetor já foi finalizada a desmontagem, tá? Aqui, claro, entra o processo de limpeza, a gente não vai fazer isso em live, tem que pôr no ultrassom, deixar lá 30 minutos, 1 hora dentro do ultrassom, para limpar todos esses componentes, e aí sim vir fazendo a sequência de montagem. Na parte de baixo desse injetor, nessa metade aqui da injeção, a gente tem um último componente que fica aqui em cima, que é a ponteira, né, a parte do bico, que a gente tem aqui uma chave que também é diferente, porque ela é um sextavado, mas vocês vão perceber que é um sextavado muito fininho, tá? Então, se a gente tenta pôr uma chave comum, ela fica escapando, ela vai machucar tanto a porca, que ainda não tem para vender, quanto a sua chave. Então, novamente, a Robial fez um rebaixo na chave para que ela encaixe de forma perfeita. Eu vou inverter o lado da chave para vocês verem como seria se fosse uma chave comum que não tem o rebaixo, tá? Eu coloco a chave aqui, ó, tá vendo? Ela não para aqui no injetor, tá? Eu não consigo manter ela aqui. Na hora de eu soltar, ela vai escapar, tá? Se eu inverter ela aqui do jeito correto, beleza, fica perfeito na posição, posso fazer a força que eu precisar, eu tenho certeza que ela não vai escapar. Ô Arthur, uma dúvida, quando você vai soltando aí, você falou não tem a porca no mercado, certo? Ainda Exatamente. Não foi disponibilizada. Ainda não foi disponibilizada, por quê? Porque é uma porca muito robusta, então a gente sabe que no começo, dificilmente essas porcas vão estragar. A partir do momento que a gente tem um desgaste, né, dessas porcas, com certeza absoluta, a Robial vai desenvolver uma porca dessa. Estamos aqui com a porca, você vê que ela é uma porca muito mais robusta, né, do que as Bosch convencionais, ela tem muito mais massa, mas se o pessoal não tiver cuidado, vai começar a estragar a porca e aí a Robial vai entrar em cena para desenvolver essa porca. E aqui temos o bico, tá? Então o bico ele é composto por bico e agulha, tá? É assim. Muita gente vai ter a dúvida, posso trocar só o bico? Tem que trocar o bico e a agulha? Pessoal, hoje no mercado, a gente está vendo o pessoal vender somente aqui a ponteira, ou somente a agulha, ou o conjunto casado. Nos testes que a Robial tem feito, sim, funciona comprar só a ponteira, comprar só a agulha. Na teoria, isso não é legal, porque a gente sabe que a agulha e a ponteira, elas são casadas no momento da fabricação, elas vão unidas perfeitamente uma com a outra, tá? Porém, a gente tem feito testes na prática e comprado somente ponteira e colocado, funcionou, comprado somente agulha e colocado e funcionou. Então não tem como eu dizer para vocês que não funciona, porém, a recomendação sempre é o conjunto, tá? Bico e agulha, você nunca vai ter dor de cabeça, mas a gente tem feito testes e tem funcionado trocar só o bico ou trocar somente a agulha. Bom, finalizamos a desmontagem completa da parte superior e inferior do injetor. Sobrou aqui somente o corpo desse injetor, tá legal? Não tem mais nenhuma peça móvel aqui dentro. E agora entra a etapa de preparação da carcaça, que é a etapa de retífica, que é um diferencial que a Robial tem, que são as ferramentas diamantadas. Perfeito. E essas ferramentas estão inclusas dentro do kit. Exatamente. O kit que a gente mostrou para vocês aí, o 3235038, ele tem essas ferramentas já inseridas nele, para que você também possa fazer um processo completo, né? Não dá para ficar, compra uma ferramenta, não tem a outra, então não fica uma reparação eficiente. Então, pessoal, agora a gente vai para a parte de retífica. Isso, vamos preparar o corpo do injetor. Assim que a gente passar para a próxima etapa, eu vou pedir aí um intervalo de 1 minutinho. Você aguarda a gente aí 1 minuto contado, pedir uma pausinha aí, a gente já volta enquanto o Arthur vai preparando aqui as ferramentas. 1 minutinho a gente está de volta.
Pessoal, voltamos aqui já com os produtos selecionados. Agora, Arthur, vamos pôr em ação aí. Vamos pôr para Vamos dar continuidade. frente aí nosso processo. Então, vamos lá. Primeiro aqui eu peguei o reparo, tá, pessoal? Reparinho aqui da Robiel, beleza? Esse reparo vem completo com todos os anéis que a gente precisa, arruela, protetor do bico e vem a esferinha também, tá bom? Então, primeiro aqui o reparo, a gente vai ter que utilizar. E também abrir aqui uma válvula novinha, 0 km. Vamos tirar ela aqui da caixinha. Ela vem dessa forma. Para quem não sabe, tem uma dica legal também. Embalagem aqui da Bonali, né? Você abre ela aqui pela lateral, ó. Muita gente que não sabe isso. Só puxar aqui a tirinha e tá aberto a embalagem, tá? Vamos tirar ela aqui, deixar ela aqui pro lado. E aqui a gente tem uma válvula novinha em folha, que a gente vai aplicar. E temos também aqui dentro do potinho, ó, olha o cuidado que a Robiel tem com vocês, com os clientes. Coloca dentro do potinho, ó, a esfera e o suporte da esfera. Não tem risco de perder, não tem risco de danificar e vem completinho com as peças aí. Muita gente jogava injetor, não jogava injetor fora, mas deixava o injetor jogado porque não tinha essa peça aqui que a Robiel desenvolveu. Estamos aí trazendo a solução completa para agilizar ali o seu processo de reparação, né? Então, temos todo o cuidado aí para que não compre um produto e esteja faltando ali algum componente, algum item, né? Exatamente. Vamos lá? Então, vamos seguir. Primeiro passo, e já é uma dica bem bacana, a gente vai começar a montagem pela parte aqui do bico, tá? Então, bem simples aqui, ó. Vou pôr aqui na nossa morsa, no suporte. Coloca a ponteira, coloca a porca e eu vou dar apenas aqui 2 voltas. Por que 2 voltas? Eu quero deixar isso aqui solto e eu já vou explicar para vocês o porquê. Vamos girar esse cara aqui. Como a gente vai ter que montar vários componentes aqui dentro, se eu aperto esse bico aqui para cima, esses componentes eles vão ficar muito altos e eles começam a cair. Então eu deixo esse bico solto aqui, ó. Por isso que eu dei apenas 2 voltas aqui embaixo, para que eu consiga empilhar as peças aqui dentro sem que elas caiam. Então já é uma dica simples, mas bem eficiente aí para o pessoal. Começamos com a agulha, tá? Só colocar a agulha aqui dentro, tá? Colocou ela lá dentro, a gente vai colocar as peças. Como eu quero que vocês vejam a sequência de peças, eu vou montar para vocês ela aqui do lado de fora do injetor e depois eu coloco ela pro lado de dentro. Vou tirar ela aqui. Opa. Aí tá. Então vou montar aqui as peças do lado de fora para que vocês vejam e consigam seguir a sequência. Primeiro passo, mola. Segundo passo, o guia da mola. Lembra que eu falei para vocês? De um lado aqui a gente tem um rebaixo, uma ranhura. Esse rebaixo vai virado para a mola, tá? E a parte côncavo fica aqui para o lado de cima. Então esse é o conjunto que eu vou montar lá dentro, tá? Para ver aqui perfeito. Agora eu posso colocar isso aqui dentro. Coloquei lá dentro. Joia. Agora entra a cápsula de entrada da válvula, tá? Esse cara aqui, vocês vão ver que um lado é convexo e o outro lado é plano. O lado plano virado para cima. Então, quando eu olhar de cima para baixo, eu vou enxergar o lado plano. Não tem segredo, só colocar aqui dentro. E agora a gente vem com a primeira medida que a gente vai fazer de regulagem desse injetor, que é feita através desse calço aqui. Esse calço vai regular o curso de abertura da agulha. Como eu não sei como é que está o curso agora, eu vou usar o calço que veio no injetor e, se necessário, substituí-lo. Mas, a princípio, a gente usa o mesmo calço que veio no injetor para medir. Se a medida der errada, aí eu explico para vocês o que tem que ser feito com esse calço aqui. Colocamos o calço, não tem lado, tá? E agora a gente vai entrar com a primeira ferramenta de medição. Vai ser este cara aqui. Ah, eu vi que no reparo, no kit de ferramentas tem uma muito parecida, tá? Outra vez, essa aqui é ISL Photon e essa aqui é do XPI. Por isso que elas sempre se parecem aí. Se você já consumiu algum kit de ferramenta da Robiel ou se ainda não consumiu, você vai ver que os kits de ferramenta ele tem algumas fases, né?
A gente está cortando aqui a live em montagem, desmontagem, retífica, mas os kits de ferramenta da Rubel, os principais, ele tem ali fases diferentes. Então a gente está falando montagem, desmontagem, retífica e a parte e a calibração ali, a parte de medição, né? Sim. Então assim, como vocês podem ver, a gente está etapa a etapa respeitando aqui o kit de ferramenta que a Rubel oferece para o mercado. Então, quando você está comprando uma solução igual a essa, você está levando ele completinho aí para você fazer a reparação completa do injetor, do começo ao fim. Então, ferramentas de medição aí, Arthur, certo? Isso. Iniciamos, então, colocamos a ferramenta aqui, tá? Essa ferramenta, a gente vai dar apenas um pequeno aperto, só para que ela não fique se movimentando. Se ela se mexer, ela vai roubar a medida. Ah, quanto de torque eu aplico? Gente, é só travar ela na posição. Se vocês quiserem realmente aplicar um torque, pode pôr aí 2 kg, é um torque correto, mas eu recomendo, até para que você ganhe tempo, e é uma dica aí, ó, encaixa a chave, aperta um pouquinho com a mão mesmo, é o suficiente, esse cara não vai se mexer, não vai te atrapalhar, você não precisou pegar o torquímetro, então você ganhou um tempo. Venho com o relógio, coloco o relógio aqui na posição, e agora eu preciso apertar, lembra que a gente deixou aqui o bico solto? Eu preciso agora apertar ele. Então, aqui está mais uma facilidade que a Rubel tem com a morsa dela. Eu posso virar essa morsa aqui para o outro lado e vai me dar acesso para mim fazer o aperto desse bico aqui de forma rápida. Então, agora é o momento do pessoal anotar aí qual que é o torque que a gente aplica na porca do bico do Scania. Pessoal, 10 quilos, tá? Então, geralmente a gente usa 6 quilos para injetor com morreio, mas como esse cara aqui é muito mais forte, muito mais resistente, ele pede aí 10 quilos de aperto. Então, vamos apertar aqui com 10 quilos. Deixa eu só fazer aqui enquanto o Arthur vai fazendo o aperto aí, você viu que essa informação aí você não acha fácil, o detalhe aí você não acha fácil. Na live aqui a gente está super à vontade compartilhando essa informação, pessoal. Mas dentro dos nossos treinamentos, aqui no Centro de Capacitação Rubiel, treinamento para XPI, treinamento para injetores Bosch, esses são os detalhes ali que a gente passa e quem é aluno do Centro de Capacitação leva para casa através das nossas apostilas. Porque quando ele faz o treinamento aqui com a gente, esses detalhezinhos de medida, tudo, ele leva para casa ali e leva para o laboratório depois para pôr em prática. Então, esse detalhezinho que o Arthur falou e outros estão dentro do nosso treinamento aqui de Scania XPI, aqui no Centro de Capacitação. Se você quer saber como reparar o injetor e a bomba também, que a gente não vai trazer nessa live, exato, no nosso treinamento presencial você consegue essas informações. Então, estou trazendo aqui esse detalhezinho que na nossa live a gente vai dar um pouquinho de informação a mais aí para você, reparador. Então vamos lá, agora a gente vai medir o curso de abertura da agulha, tá? Eu não tenho certeza se vocês vão conseguir enxergar esse valor na câmera, mas de qualquer forma eu falo para vocês. Coloco aqui no 0, tá? Então apertei aqui para zerar e eu vou ter que pressionar o relógio com a minha mão, fazendo força porque tem uma mola lá dentro que eu tenho que vencer a mola, tá? Então empurro até eu sentir que eu baixei a mola. Olha lá, 0,497. Vamos novamente, aperto no 0, 0,494, tá? Então tá com aproximadamente 0,500, tá? Ah, Arthur, qual que é a medida ideal do curso de abertura desse injetor do XPI? Pessoal, vai depender de vários fatores. Vai depender se é um injetor 5 cilindros, 6 cilindros, se você colocou bico novo, se você não colocou o bico novo, qual que é a vazão do bico novo que você colocou, as marcas diferem, se é um bico chinês, se é um bico original, se é um bico italiano, dependente do bico que você coloque, muda a vazão, tá? Então, conforme a vazão muda, você vai ter que regular de forma diferente o curso da agulha. No nosso treinamento presencial, a gente já tem uma certa experiência com bicos em 5 cilindros, 6 cilindros, qual que é o curso de abertura que eu deixo, tal. Então, isso aí você adquire no curso presencial, a gente passa toda essa experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos. O que eu posso dizer para você? O curso ele vai ficar entre 0,500 a 0,600. Seria 50 centésimos a 60 centésimos. Deixou dentro dessa margem, vai ficar legal. Se eu vou deixar em 52, 56, 58, quem vai me falar isso é a bancada de teste, tá?
tá? Se a injeção de óleo ficar muito alta, eu tenho que diminuir esse valor. Se a injeção for muito pequena, eu tenho que aumentar esse valor aqui. Tá? Como é que eu sei já de cara qual que é o valor que eu deixo, dependendo da ponteira? Isso aí a gente vai passar toda essa experiência, esse feeling que a gente tem no curso presencial. Isso que é um curso de 4 dias, então uma Isso. live não vai conseguir Não, contemplar, né? exatamente. Então, assim, tem ali ó, os seus truques, mas para quem está começando aí, entre 0,50 a 0,60, você vai ter um resultado bacana. E aí, chegando lá na bancada, você testa para ver se deu muito óleo, se deu pouco óleo, você vai ter que regular ou não. Nesse caso, eu não preciso regular, tá aqui com 0,50, tá? Tá dentro ali da margem, é uma live, a gente vai manter assim. Porém, eu vou te mostrar agora onde é que eu faço a calibração desse valor, caso eu tenha que aumentar ou diminuir ele. Então, para isso, eu vou ter que remover aqui o meu relógio, tá? Outra vantagem, como eu apertei com a mão, ó, eu tiro ele com a mão. Então eu não perco tempo fazendo essa calibração. Removo aqui o meu relógio. Vamos deixar ele aqui por enquanto. E vamos remover aqui a peça responsável por fazer essa calibração, que é essa argoela aqui. Deixa eu devolver essas peças aqui. E aqui está o calço que ajusta esse valor. Tá, mas se eu quiser aumentar ou diminuir esse valor, o que eu faço? Pessoal, quanto maior esse calço, maior o valor que a gente viu no relógio, tá legal? Então o relógio lá estava em 0,500, se eu quiser subir para 0,600, pega um calço desse, um pouco mais espesso, e a gente coloca aqui. Ah, deu 0,700, ficou muito alto o valor. Pega esse calço, compra um calço menor, a Robial tem todas as medidas desse calço disponíveis no catálogo. Inclusive a gente tem kit de calço, você pode montar com esses calços aqui, fica super bacana, tá? Mas essa é a ideia. Calço maior, maior o valor, calço menor, menor o valor. Se você acessar o nosso site também, colocar lá na área de busca XPI, você vai encontrar todas as soluções que a Robial tem para reparação desse injetor. E esse calço, onde a Robial oferece várias medidas, você encontra lá também, tá? Então, se precisar substituir o calço, a Robial tem e oferece para o mercado. Também para agilizar o processo também, né, Arthur? Claro, tem muita gente que fala, ah, vou lixar calço e tal. Pessoal, duas coisas importantes aí, duas dicas. Primeiro, esse calço aqui é especial, ele tem que aguentar 2.700 bar de pressão num diâmetro extremamente grande, então é um material especial, é extremamente duro esse calço. Então, ou você vai lixar demais e perder essa dureza e acabar estragando o calço, ele pode vir a trincar, ou você vai perder ali, sei lá, 15, 20 minutos para poder lixar esse calço aqui, sendo que você poderia muito bem pegar um calço, colocar no injetor e fim de papo. Já agiliza tempo, dinheiro, já agiliza todo o processo ali, já passa para o próximo injetor e vai que vai. Exatamente. O que essa medida faz no injetor? Ela regula a plena carga, tá? Então, para mais de 1.800 bar de pressão, ela vai regular esse débito de óleo, de 1.800 a 2.400 bar de pressão. Quanto maior esse valor, mais óleo. Quanto menor o valor, menos óleo. Simples assim. Então, vamos deixar esse calço que estava aqui, porque ele está dentro dos parâmetros. E agora entra a aplicação da válvula nova, uma válvula 0 km aqui, tá? Lembrando que a Robial, através da marca Bonali, oferece essa válvula para o mercado, como a gente mostrou no começo, certo? Exatamente. A aplicação da válvula é extremamente simples, coloco ela aqui no lugar e já posso colocar a minha porca. Lembrando, pessoal, cuidado para não esquecer, aqui vai um anel. Obviamente, a gente vai vir aqui no reparinho da Robial e vai colocar um anel novo, tá? Pessoal, esse anel aqui, vocês vão perceber que ele tem essa coloração amarela, tá? Se a gente corta esse anel, por dentro ele é preto, exatamente como o anel original é, tá? Por quê? Porque isso aqui se chama PTFE, é uma camada de proteção para o anel. Além de dar essa cor, ela dá uma camada extra de proteção contra biodiesel, agentes químicos, tá? Então, novamente a Robial aí se mantendo conforme o original. E para quem tenta reutilizar esses anéis aí, é correto, não? É indicado, não? Pessoal, o anel sofre uma alteração química quando exposto muito tempo sobre temperatura, óleo diesel e agentes químicos.
ele perde a dureza, perde a elasticidade, perde essa camada de proteção, com certeza ele não vai durar. Tá? Se você deixa ele instalado lá bonitinho, ele vai durar muito tempo. A partir do momento que você desmonta e monta o injetor com o mesmo anel, ele sofre com essa montagem, com certeza ele vai cortar e vai danificar. E pessoal, a gente está falando de um reparo, não tem um custo alto, é um capricho que você tem que fazer, afinal de contas o cliente está pagando por um serviço de excelência aqui. Então, colocamos aqui o anel. Ah, pessoal, passa vaselina? Não passa vaselina? Põe graxa? Não põe graxa? Isso é uma dúvida que muita gente tem ao montar injetores. São dois pontos. Primeiro, quando é anel com PTFE, não precisa de lubrificação. O PTFE já faz essa função. Ah, mas eu quero adicionar uma lubrificação porque eu tenho medo desse anel cortar. Pessoal, usem a vaselina específica para borrachas para você não ter um problema aqui de reação com o anel. A gente sabe que dificilmente um pouquinho de graxa vai danificar o anel, porque ela fica por ali por pouco tempo, até que esse injetor seja utilizado, tá? Mas o ideal é a vaselina líquida, a vaselina sólida também funciona bem, porque ela vai hidratar a borracha e não vai ressecar, não vai ter problema nenhum. Às vezes a gente tem algumas graxas que são um pouco agressivas, especial graxa de alta temperatura, ela é um pouquinho ácida, pode sim dar uma danificadinha no anel aí se você deixa muito tempo parado esse injetor. Então vai colocar alguma coisa, vaselina ali é barato, você encontra em qualquer lugar e você hidrata ali a borracha sem problema algum. Então vamos rosquear aqui até o final. E aqui, novamente, a gente tem que fazer a aplicação do torque, tá? Então vamos selecionar a ferramenta correta. E, novamente, vamos aplicar o torque. E, novamente, vamos aplicar aí aproximadamente 10 kg de torque nesse injetor, tá? Então, um torque alto. Por isso, tem que ter uma ferramenta de qualidade, pessoal. Antes da Robial desenvolver esse ferramental, a gente sofreu aí testando algumas ferramentas chinesas, né, para a gente entender o conceito, e elas não aguentavam, por isso a gente fez material reforçado. Sempre, Robial sempre ali focada na qualidade, né? Para Exatamente. Que o reparador tenha o máximo de durabilidade e, como a gente está vendo aqui, agilidade no processo também, né, pessoal? Dificilmente você vai ter 3 ou 4 ferramentas na oficina, vai ter uma só, a partir do momento que ela quebra, ficou a pé. Então não pode quebrar, tem que ser um material de qualidade. Pessoal, agora vai uma das dicas aí, parece ser muito simples, mas elas te fazem ganhar muito tempo. Muita gente já sabe, muita gente ainda não sabe, vai descobrir agora e vai passar a usar isso para diversos tipos de injetores, não só o injetor do XPI. Qual que é a dica? Agora a gente vai ter que montar aquelas pecinhas pequenas que vocês viram a gente tirando no começo do vídeo. Para montar essas pecinhas pequenas, eu jogo elas aqui dentro. Vocês vão ver que aqui é muito profundo. Então, quando eu coloco a esfera, ela some lá dentro, não consigo enxergar. Qual que é a dica para montar isso aqui? A gente vai montar de ponta cabeça. Então, eu pego esse injetor, deixo ele separado e eu começo a montar os componentes aqui em cima da morsa. Vocês vão entender. Primeiro passo, a porca da bobina. Coloca ela aqui em cima. Segundo passo, a própria bobina. Colocamos ela aqui em cima, tá? Vamos entrar com o pino do induzido, tá? Vocês vão ver que esse pino, a pontinha dele é prateada, ela vai virada para cima, tá? Então eu coloco aqui. E agora eu coloco o induzido. A parte plana do induzido vai apoiada dentro da bobina, na face da bobina. Tá legal? Colocamos aqui. Agora a gente vai entrar com o suporte da esfera. Eu tenho o suporte usado e tenho o suporte novo que vem na válvula da Robial. Claro que a gente vai montar um suporte novo para ter todo o capricho possível durante essa montagem. Suporte da esfera, parte plana do suporte, a parte reta, vai aqui virada para baixo, vai apoiada aqui em cima. E agora é onde a gente tem que ter o capricho de colocar a esferinha de 1,18 milímetros em cima do suporte da esfera. Então, vamos colocar ela aqui. Muita gente vai falar assim, nossa, mas como colocou tão fácil? Gente, pinça, ó. Pinça de bambu, pinça de madeira, não tem estática, não tem imantação, ela tem uma textura, porque é uma madeira, então ela agarra fácil. As pinças de ferro, elas são muito lisas,
Você aperta, a esfera voa, tá? Então, por isso que tem essa facilidade, utilizando aí a pinça de bambu que a Robial também fornece, facilita aí o nosso uso. Exato, isso que eu ia comentar. A pinça também, pessoal, é fornecida para a Robial. Ou seja, para você que é reparador, você pode ver que a Robial está com a solução completa para agilizar e somar no seu dia a dia. O Arthur aqui, ele está passando esses detalhes, pessoal, aquele algo a mais, mas como você pode ver, está adiantando todo o processo. Imagina você correndo ali no laboratório atrás dessa esfera que caiu no chão, tentando encontrar. Ou seja, a Robial está focada em desenvolver soluções que vai agilizar e aumentar a produtividade, tá? Então, esse é o foco da marca Robiel, que a gente está mostrando para vocês hoje na live, como é fácil, como é simples. Eu estou vendo aqui um processo muito detalhado, só esse processo da esfera já chamou a atenção, porque é muito específico mesmo, mas com a ferramenta certa, com as ferramentas ali que vão ajudar no dia a dia, se torna rápido e dinheiro no seu bolso. Aí não tem conta, não tem segredo essa conta, né? Sim. Então, colocamos aqui, agora a gente vai entrar com a mola, tá? Sem segredo algum, coloca a mola aqui em volta e vamos colocar aqui a dupla de calços, que vai ser o nosso próximo ajuste. Esse calço aqui é o calço AH, tá? É o calço que vai fazer o curso de abertura da esfera. Então, a gente já sabe aí da linha dos Cri-Crim, que tem que fazer a regulagem do curso de abertura dessa esfera. Quem vai fazer é esse carinha aqui, tá? Esse calço aqui. Ah, qual calço eu coloco? Qual a medida? Eu não sei. Primeiro eu vou medir, depois eu vou definir qual calço eu vou utilizar. Então eu começo utilizando o calço que veio no injetor, coloco ele aqui e por cima coloco esse outro calço. Ele não vai medir nada, é só uma tampa, é só um batente. Eu vou colocar ele aqui por cima. Legal? Montei tudo isso aqui, não posso me esquecer, gente, senão eu vou ter que desmontar tudo de novo, do próximo anel, que vai aqui embaixo na bobina. Então a gente escorrega ele aqui para baixo e coloca ele em posição. Tá legal? Então vejam como foi fácil montar tudo isso aqui. Imagina eu ter que fazer toda essa montagem lá dentro, sem enxergar nada. É impossível, tá? Então monto aqui e agora vem o truque, ó. Coloco aqui, ó, de ponta cabeça o injetor e empurro aqui, ó. E olha que simples. Tá montado. Tá legal? Volta aqui o pininho lá dentro e tá feito. Estamos com o injetor montado. Já posso colocar aqui a rosca, que eu tô com o injetor montado. Agora vem a parte de medição, tá? Então, para a gente medir o curso de abertura dessa esfera, a gente vai utilizar este cara aqui, tá? Esse dispositivo aqui. Lembrando que eu tenho esse dispositivo em conjunto com o relógio. Então eu vou tirar aqui o dispositivo anterior e vou rosquear aqui o dispositivo novo que vamos estar utilizando para definir o curso de abertura dessa agulha. Deixa tudo muito preso. Antes de eu colocar esse cara aqui em cima, eu preciso me lembrar que eu tenho que pôr a chave. Porque para regular essa altura, vai ser no torque que a gente vai dar. Então, coloco primeiro a chave e depois eu entro aqui com o relógio. Vou colocar aqui. Deixa eu só empurrar o pininho na sua posição. Aí. E agora a gente pode rosquear o relógio aqui em cima. Quem sabe faz ao vivo, hein? Com certeza. Aqui é reparação 100% ao vivo e a cores. Então, pessoal, aqui, ó, neste momento que eu rosquei esse relógio, se eu aperto a haste dele aqui, ó, deixa eu zerar ele aqui, tá? Se eu apertar a haste dele aqui, eu já consigo ver o curso de abertura da esfera. Por que que eu tenho que colocar o relógio antes e verificar esse curso da esfera? Essa é uma das dicas mais importantes que tem nesse injetor. Quando eu estou apertando essa bobina aqui, ó, eu estou fazendo o aperto dela, eu estou aproximando cada vez mais da esfera. Se eu não meço e já saio apertando, eu esmago a esfera. Eu vou perder a esfera, vou perder o suporte da esfera e vou perder a válvula. Imagina o prejuízo aí para o reparador que não tem essa dica, que não tem esse conhecimento,
chega, aperta, na hora que vai medir, não tem medida nenhuma, na hora que desmonta, quebrou tudo lá dentro, tá? Então, vamos apertando aqui, ó, pessoal. No começo eu vou com a mão mesmo, tá? E eu vou medindo aqui no relógio. Não deu mais para apertar com a mão, a gente vai começar a apertar agora com o torquímetro. Qual que é o torque que eu vou utilizar aqui, pessoal? O torque é um mínimo e tem o torque máximo. O torque mínimo são aproximadamente de 20 a 30 newtons, de 2 a 3 quilos. Então eu vou colocar aqui no torque mínimo, para a gente começar essa regulagem, e vamos apertando novamente. Eu vou apertando e eu vou olhando aqui no relógio, tá, pessoal? Para a gente não ter nenhum tipo de problema. Então, aperto aqui um pouquinho, venho aqui no meu relógio, deixa eu posicionar ele aqui para mim poder enxergar. Aperto aqui o relógio, ó, tá com 92, 0.092. Qual que é o valor que eu tenho que atingir aqui? De 0.050 até 0.060. Então, como tá com 92, eu vou ter que apertar mais um pouquinho aqui, ó. Ó, pessoal, apertei, ó, eu já senti o estralo aqui do meu torquímetro, então já estou no torque mínimo, tá? Necessário. E agora eu estou com 65 aqui no relógio. Então, novamente, de 50 a 60. Vou apertar mais um pouquinho, tá? Qual que é o limite de torque aqui? 4 quilos. Então, como eu já atingi o torque mínimo, agora eu vou colocar no torque máximo e eu não posso escutar o estralo. Se eu escutar estralar, é porque eu atingi o torque máximo. Então, vou puxando de pouco em pouco e vamos medindo aqui. Eu quero atingir ali aproximadamente 55, que é bem na metade da tolerância. Então, apertei um pouquinho mais. Vamos confirmar a medida. Coloco aqui no zero, aperto 0.055. Então, ficou perfeita essa calibragem. Se eu aperto e esse valor fica muito alto ou muito baixo, a gente vai ter que trocar aquele calço de ajuste que eu mostrei para vocês, que é o calço AH, tá? O calço AH, a Robial novamente tem todas as espessuras que você precisa para fazer essa calibração. Então, neste caso, eu usei o próprio que estava no injetor, consegui, através do torque, fazer a regulagem, mas vocês vão perceber que no dia a dia, vocês vão apertar demais e não vai chegar no valor, tem que trocar o calço. Ou vocês vão apertar só um pouquinho e o valor vai cair demais, tem que trocar o calço também. Isso, essa manha, essa técnica entre acertar o torque e acertar o curso de abertura, novamente, 4 dias de curso intensivo, fazendo prática, treinando para que vocês nunca percam essa sensibilidade, para que acabe não danificando aí o injetor, porque aqui passou um pouquinho da mão, vai danificar o injetor, tomar um pouquinho de cuidado, por isso que a gente tem ferramental adequado para fazer essa reparação. Removemos o ferramental, que já está calibrado, deixamos aqui de lado, e agora vamos para a última calibração desse injetor. Novamente, vai ser uma dica bem legal para o pessoal aí de casa. Primeiro passo, vamos pegar aqui a mola e o pino da mola, esses dois carinhas aqui, conecta um no outro, tá? Então esse pino, ele só tem um lugar para encaixar na mola, ele tem um pininho que vai encaixado na mola certinho aqui, tá legal? E esse cara aqui tem que ir dentro da bobina, então para mim não virar e o pino cair, o que eu faço? Eu viro o injetor de ponta cabeça, coloco, pá. Novamente aqui, vamos colocar o pino na mola, viro aqui de ponta cabeça, coloco aqui e prontinho, em posição. E agora vamos para a nossa última regulagem. Temos aqui o famoso bujão do XPI, tá? Vou trocar o anelzinho de vedação dele. Então, removo aqui o anel usado. Óbvio que no kit da Robial vem esse anel, porque sempre a Robial fornece um kit extremamente completo. Então, colocamos aqui um anel novo, tá? E vamos fazer a aplicação desse bujão. Pessoal, eu vou ensinar para vocês 2 métodos dessa reparação. O primeiro vai ser utilizando o bujão original e depois utilizando o bujão Robial. Utilizando o bujão original, a gente coloca o bujão aqui,
Vamos pegar essa ferramentinha, o Allen 4, que eu falei no começo do vídeo. Lembrando que já está no kit Robiel, certo? 35038, Exatamente. que é do XPI. Então vocês lembram que no começo dessa live a gente desmontou esse bujão e agora para finalizar a live a gente está montando ele novamente. Qual que é o grande segredo, a grande dica que eu vou dar para vocês aqui, que vai evitar muito problema lá no veículo? Pessoal, esse bujão original, qual que é a primeira regulagem que eu vou fazer? E essa regulagem já tem que fazer o injetor funcionar de forma ok. Eu apertei o bujão até o final, certo? Ó, não consigo mais apertar. Ó, tá? Até o final. E eu vou soltar 2 voltas, pessoal. Ó, comecei aqui, gira, 1 volta, 2 voltas. Com essa regulagem, esse injetor já tem que funcionar, tá? Claro que pode ser que eu precise fazer um ajustezinho um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas tem que funcionar. Eu vejo muita gente com máquina de teste ruim no mercado, máquina de teste que não está bem calibrada, ela não funciona direito, e aí ele coloca lá na máquina de teste, dá vermelho o resultado. Ele vem nesse parafuso, aperta até o final e a máquina aprova o injetor. Chega no caminhão, simplesmente não funciona, porque ele tem que ter no mínimo 2 voltas para trás. Aperta até o final, 2 voltas para trás, tá legal? Se eu tiver que apertar e voltar 1 volta só e ele funcionar na minha bancada, a minha bancada tem alguma coisa de errado. Então, pessoal, essa dica é muito importante. Tomem cuidado aí. Regulou do jeito que eu regulei, aperta até o final, 2 voltas, tem que funcionar, ele tem que chegar bem próximo do valor ideal. Se você colocar na sua bancada e der um valor muito fora, toma cuidado que pode ser a bancada aí que não está bem calibrada. Por isso que a gente sempre recomenda utilizar uma bancada homologada, uma bancada aí que tenha uma precisão confiável, tá? Essa é a forma original. Vocês perceberam que eu soltei o bujão, 2 voltas e deixei ele aqui. O que acontece qual que é o problema dessa regulagem original? Se vocês olharem aqui, esse bujão é um parafuso. Se esse cara trabalha no caminhão, fica vibrando, esquenta, esse parafuso pode começar a soltar. E aí essa regulagem que eu fiz já não serve de nada. Então o original, vocês vão ver que esse injetor, ele vem uma cola nesse bujão, nesse parafuso. E aí, qual que é o problema? Terminei de reparar, agora eu vou ter que aplicar uma cola e esperar secar. E tem que ser uma cola muito boa para que ela não solte. Mas se eu coloco uma cola muito dura, muito resistente, na próxima reparação eu não consigo desmontar mais esse injetor. Qual que foi a solução da Robial? A Robial desenvolveu um kit de bujões. Deixa eu soltar aqui para mostrar para vocês. Então a Robial aí tem, se eu não estou enganado, aproximadamente 5 medidas diferentes de bujões. Deixa eu tirar ele aqui. O que a Robial fez? A Robial ela construiu o bujão no comprimento perfeito para que você não precise voltar. Você possa apertar e dar um torque lá no final e mantém. Elimina a necessidade de cola e faz um trabalho muito mais prático e eficiente. Vou pedir para o pessoal do marketing da Robial colocar aqui, em algum local da tela, as medidas disponíveis, a imagem do bujão propriamente dito aí, para o pessoal ver essas diferenças das medidas e os códigos, caso seja necessário no momento da reparação. Sim. Então, como funciona a reparação com bujão Robial? Você simplesmente coloca o bujão aqui dentro. Aperta ele até o final. Dá uma forcinha e finalizado. Esse bujão nunca mais vai sair dali, porque você deu o torque, aplicou ele ali, vai funcionar belezinha. Coloquei o bujão da Robial, precisei um pouquinho mais de óleo, um pouquinho a menos de óleo, um ajuste fino. Eu vou nesse bujão, tiro, pego um outro, coloco, aperto, fim de papo, como se fosse um calço, né? Por isso que a gente tem várias medidas de bujões para facilitar. E aí esquece, tem que ficar pondo cola, resina, esperar secar, aquele medo da cola sair, o caminhão andar um pouquinho, a cola sai e perde a funcionalidade, dá falha. Com o bujão da Robial não tem mais esse tipo de problema. Para que serve esse bujão, pessoal? Para ajuste de pré-injeção, tá? Então vai ajustar a pré-injeção do veículo, ajusta aqui nesse bujãozinho, soltando ele maior a pré-injeção, apertando ele menor a pré-injeção.
simples assim, bem fácil, bem tranquilo de trabalhar. Fechou. Arthur, e agora? Finalizamos ali, o pessoal pegou ali a informação relacionada ao bujão, né? O que mais o reparador que tiver lá com o injetor XPay deve fazer, deve observar? Próximo passo, a gente tem alguma coisinha de elétrica que a gente pode checar, é por isso que a gente trouxe esse cara aqui, tá? Que é a fonte da KR, que a Robiel comercializa, a Robiel é a distribuidora oficial aqui no Brasil desse equipamento, que vai nos auxiliar a fazer toda a checagem elétrica desse injetor. Arthur, vale a pena aqui só trazer uma informação para o pessoal. A fonte da KR, ela é distribuída oficialmente no Brasil somente pela Robiel, tá? Correto. Basicamente, por que ter uma fonte igual a essa? E você, que ainda também não sabe, a Robiel ela tem uma linha específica de fontes digitais para teste, que é a linha Evo, desenvolvida pela Robiel. Então, na nossa linha de produtos, a gente também tem algumas outras fontes que vão ajudar você no dia a dia, no seu trabalho. Explica só um pouquinho a diferença entre a linha KR Device, que é distribuída pela Robiel, e as linhas da fonte Evo, das fontes Evo, que são fabricadas pela Robiel, produzidas pela Robiel, fornecidas no mercado pela Robiel. O que a gente pode explicar aí para o pessoal? A linha Evo ela foi construída para que a gente pudesse entregar para os nossos clientes, né, para quem é reparador, a solução que eles não tinham tanto contato. Então, por exemplo, uma fonte de atracamento, que é algo que era difícil de encontrar no mercado, uma fonte de atracamento boa, com preço ok. A fonte piezo, que é para você regular os injetores Siemens piezoelétrico, outra função que era difícil de conseguir no mercado. A fonte denso G4, para você poder testar ali o sensor de pressão e temperatura dos injetores denso G4. E o megômetro, que também aí é um item que não é muito fácil de se encontrar à venda no mercado. E por último, a Evo Comorreio, para você pulsar ali os injetores Comorreio. Qual que é a diferença delas para a KR? A KR ela tem tudo isso aqui dentro, então não precisa de vários equipamentos, você tem um só equipamento que contempla tudo isso, e ela tem um adicional, ela tem um multímetro aqui dentro, tá? Então por que a gente não colocou o multímetro nas fontes Evo? Porque geralmente na oficina o pessoal acaba tendo um multímetro, então a gente queria desenvolver fontes para atender o que o pessoal não tinha acesso. Como a ideia desse cara é ter tudo em um só, ela também tem aqui dentro o multímetro, e é a função de multímetro, que na verdade a gente fala multímetro para que fique mais fácil o entendimento, mas é uma ponte LCR, L de indutância, R de resistência, C de capacitância, para que ela possa medir isso daí. Então, nesse injetor aqui, a gente vai usar essa função, que ela tem somente nesse dispositivo ou em uma ponte LCR. Observe que até na hora de fazer a divulgação a gente traz conhecimento técnico para você. Basicamente, como vocês viram aí, a fonte Evo, que é a linha da Robiel, as fontes Evo, que é a linha própria da Robiel, ela está ali com algumas ferramentas dentro dela, alguns opcionais dentro dela, que vai servir para o cliente ou o bombista que trabalha com unidades injetoras, ou o bombista que trabalha com injetores densos. Então você pode escolher ali entre a linha Evo, qual melhor vai te atender. E aqui com a KR, como o Arthur explicou, é tudo em uma só. Vai depender de você, nosso parceiro, de você, nosso cliente, escolher a melhor opção que se adeque ao seu dia a dia, ao seu laboratório e à sua rotina de trabalho. Vamos lá, Arthur? Vamos lá. Então, primeiro ponto, vamos conectar aqui a fonte no nosso injetor. Conectamos aqui os dois cabinhos elétricos. E aqui tem um menuzinho extremamente simples. A gente tem um vídeo no YouTube falando sobre todo esse menu dessa fonte, para que vocês saibam utilizá-la. Para você que está interessado ou tem interesse em adquirir, procure o vendedor, procure o pessoal que atende você no dia a dia, que ele vai compartilhar esse manual em vídeo com você, antes de você comprar a fonte da KR e as fontes Evo também, para saber como utiliza no dia a dia, qual é o diferencial de cada equipamento. Correto. Então vamos lá, a gente vai selecionar aqui, ó, Comorreio indutivo, porque é de bobina, não é piezoelétrico. É um CRIM, tá? Que é a linha pesada. Primeiro teste, vamos fazer a resistência da bobina. O que é a resistência da bobina? Para ver se essa bobina aqui está queimada, se não está queimada, qual que é a resistência dela. Então a gente tem aí, ó, 0,19, resistência de injetores Comorreio, sempre baixa, tá? Então tá bacana aí, 0 a 10, 0,50, mais ou menos é o que a gente passa
para a linha Comorreio. Vamos para um próximo teste, vai ser o teste de indutância da bobina. Vamos dar o play aqui. O que é a indutância da bobina? O pessoal sempre tem essa dúvida, sempre tem esse questionamento. Pessoal, a indutância nada mais é que a proximidade entre a bobina e o metal. Por que chama indutância? Porque é a força de induzir o metal, tá? Então toda bobina, todo solenoide, ela tem um valor de indutância, é a capacidade dela de induzir um metal. Imagina que a bobina é um ímã. Se o ímã está mais perto do metal, é mais fácil ou mais difícil ele induzir esse metal, ele grudar o metal? É mais fácil, ou seja, a capacidade é maior. Então, quando a bobina está mais perto do metal, a indutância é maior. Quando ela está mais longe, a indutância é menor. Esse valor que a gente olha na tela é justamente para saber se a bobina está muito baixa ou muito alta. Basicamente é isso aí. Então, 421 de indutância, tá? O pessoal sempre tem aquela dúvida. Ah, qual que é a indutância do injetor? Qual que é a indutância do injetor? Pessoal, a indutância é uma consequência de tudo que a gente fez agora, tá? Não adianta eu te falar, olha, a indutância é 430, você não faz mais nada, só faz a indutância e acha que está calibrado. Não é assim que funciona. A gente calibra fisicamente o injetor e a gente confere a indutância depois, tá? Para quem quer ter uma referência, esse injetor vai trabalhar com indutâncias aí na faixa de 400 a 450, mais ou menos, milihenries, né? Isso depende muito de aparelho para aparelho, tá? Isso eu estou falando nesse aparelho aqui. No seu aparelho você tem que ter ali o seu parâmetro de teste. Lembrando que feito todas as calibrações igual a gente fez, aqui é uma mera consequência, a gente só vai analisar, ver se está dentro. Próximo teste, novidade aí no mercado, o teste de atracamento para injetores Comorreio. Quem é do mundo aí das unidades está extremamente acostumado a fazer atracamento. No Comorreio é até estranho, pessoal, mas atracamento em injetor Comorreio? Sim, pessoal, a gente faz também o atracamento dos injetores Comorreio. Para que serve esse atracamento? Para mim definir a carga da mola aqui em cima. Serve até mais ou menos como um ajuste, né, do que eu estou apertando e soltando aqui em cima, é o ajuste de valores de atracamento. Qual que é a corrente de atracamento para os injetores? Pessoal, depende muito do tipo de regulagem que você vai fazer no seu injetor. Se você quer ele com um pouquinho mais de óleo na pré, um pouquinho menos de óleo na pré, aproximadamente a gente vai trabalhar de 10 a 11 amperes, tá? Mas aí cada um, no dia a dia, vai sentir se precisa de um atracamento mais alto, mais baixo, para calibrar o seu injetor, ou, novamente, no nosso treinamento, a gente compartilha a experiência que a gente vem ganhando aí de anos de reparação com vocês, para que vocês tenham um acesso a uma informação um pouquinho mais refinada. Então é isso aí, pessoal. Já fizemos aí os testes elétricos nesse injetor, de forma simples, rápida, com a nossa fonte da KR. Com isso a gente garante todas as medidas físicas estão ok e as medidas eletrônicas estão ok também. Então, finalizada a reparação, daqui para a máquina, só para a gente garantir o volume de óleo, da máquina direto para o caminhão. Então, chegamos ao fim aí da reparação do injetor Scania XPI. Correto? Perfeito. Finalizado. Pessoal, finalizando aqui, basicamente eu vou pedir aqui para vocês mais 20 segundinhos para a gente voltar com algumas informações aí a mais desse injetor para que nós possamos avançar aí na nossa transmissão ao vivo. E é isso aí, chegamos na parte final da nossa live de XPI. Finalizando aqui com as últimas informações, os últimos detalhes, utilizamos durante a live, né, o kit 323-5038 da Robiel para fazer toda a reparação. Tudo que você viu aqui, utilizado ao longo do processo, é fabricado ou distribuído pela Robiel, 100% Robiel. Arthur, para fechar a nossa live aqui, para o pessoal que está assistindo a gente, o que a gente pode falar, se tem algo a mais a falar do injetor, se o reparador tem que estar atento aí ao XPI, ao processo de reparação desse injetor?
Pessoal, é uma dica muito valiosa, muito importante. Eu vejo muita gente batendo a perna com o XPI e não conseguindo regular. Inclusive, clientes da Robial trazem os injetores que eles falaram: ó, eu tentei isso, aquilo, não consigo, não fiz funcionar. Trazem para a gente. Primeiro dos pontos, está descalibrado, tá? Então, traz para a gente faz esse processo que a gente fez na live, tira as medidas, todas as medidas bagunçadas, aquelas 2 voltas ali que eu falei do parafusinho, tá sempre fora. Então, segue a risca a medida, tá? E o segundo ponto que o pessoal tem muita dificuldade é com a questão do teste. Pessoal, esse injetor, ele só chega na plena carga dele lá em 2.400 bar de pressão. Quando você testa ele a 1.800 bar, que é o que a maioria do pessoal está fazendo, você está testando no máximo emissões, tá? Passou um pouquinho da pré, marcha lenta, emissões ali. Não está testando plena carga, não está testando o torque máximo desse injetor. Então, sim, tem que passar dos 2.000 bar de pressão. Inúmeras vezes a gente regula o injetor, põe aqui na máquina, a gente usa a Sabre Cree Expert da Hartridge aqui na Robiel. A gente pega o injetor, põe na máquina, ele passa todos os planos de teste, menos os de 2.000 e 2.400 bar de pressão. E aí eu tenho que regular. Como é que eu vou enxergar isso se a minha bancada não atinge essa pressão? Eu não enxergo. Então, toma cuidado aí, galera. Presta atenção na hora que você for testar esse injetor. Estresse ele ao máximo, mínimo para você ter ali mais ou menos uma noção do que está acontecendo, seria 2.000 bar, mas o correto, o ideal é sempre 2.400 bar de pressão. E tem uma máquina, tem uma bancada de teste, como o Arthur falou, que atinge essa pressão. E que se vocês não conhecem ou não ouviram falar ainda, é a Sabre Cree Expert da Hartridge, que a Robial vende e distribui aqui no Brasil, sendo representante oficial da marca. Para muitos que já conhecem, sabe da qualidade, sabe do alto desempenho e tecnologia que esses equipamentos trazem para o reparador, para o mercado também. Então, assim, como o Arthur falou, é um injetor muito específico que tem que atingir uma pressão específica. E para isso, existe um equipamento que alcança, que traz e que oferece a tecnologia necessária para testar o injetor Scania XPI. Arthur, para caminhar aqui para o final da nossa live, algum recado final, algo a mais aí que a gente possa trazer para quem acompanhou aqui a gente, quem anotou, quem fez as anotações aí? Pessoal, fiquem antenados nas redes sociais da Robial, assim como a gente está fazendo essa live aqui, a gente sempre faz vídeo instrutivo. Se você entrar no catálogo da Robial, no aplicativo da Robial, você tem acesso a muito vídeo informativo que a Robial está sempre produzindo conteúdo para vocês. Tem o contato facilitado com a Robial, então liguem para a gente, marca treinamento, vocês vão gostar muito de vir aqui no CT. Tudo isso que a gente fez em uma live curta, imagine isso estendido por 4 dias de pura informação, mão na massa, você vai pegar esse injetor, vai desmontar, vai reparar, vai pôr na máquina, vai dar errado, vai tirar, vai mexer nele de novo até que você fique expert ali na reparação desse injetor. Então, recomendo vocês aí virem fazer esse treinamento. Pessoal, para quem se interessou no treinamento, quer saber mais como fazer a reparação do injetor, como fazer a reparação da bomba também, que a gente não trouxe aqui na nossa live, acesse o link que a gente vai colocar aqui na descrição, que você vai ser encaminhado para a página do nosso site para saber mais sobre o treinamento e também lá você consegue os contatos do pessoal do nosso treinamento aqui da Robial para agendar a sua vaga, para trazer as informações que você pegou nessa live, mas para pôr em prática aí no dia a dia com um detalhe a mais. É claro, nossos cursos não são só para o injetor Scania XPI. Tem injetores Bosch, bombas Delphi, injetores Delphi, bombas Siemens, injetor Siemens também. Então, temos aí diversas soluções aí nos nossos treinamentos. Pessoal, queria agradecer muitos a todos aí que acompanharam a gente ao longo dessa transmissão ao vivo sobre Scania XPI. E, como o Arthur falou, essa é uma série de transmissões quais a gente vai ensinar e trazer informação aí para reparar injetores linha Euro 6 e outras aí aplicações existentes no mercado. Valeu, Arthur, muito obrigado, até a próxima aí, até a próxima transmissão. Obrigado aí, pessoal, valeu.